Vamos falar agora sobre as tecnologias de combustíveis, que é um conteúdo importantíssimo para o Enem. O Enem tem abordado muito sobre essas dinâmicas. Um ponto de vista que é muito abordado nas provas é justamente esse raciocínio sobre o ciclo do carbono e as tecnologias relacionadas. Fato primordial é que os derivados fósseis, principalmente os combustíveis derivados do petróleo, eles possuem esse comportamento que está sendo ilustrado aqui. Então, essencialmente, há o processo de fotossíntese, né, com a captura da energia solar pelas plantinhas, aquele crescimento da vegetação e tudo mais. Essa vegetação, em especial no caso do petróleo, que tem origem em organismos autotróficos, microalgas, na verdade, autotróficas, né, fotossintetizantes, esses organismos formaram o petróleo, basicamente capturaram a energia do sol, o carbono também da atmosfera e viraram vegetação. O que é complexo ao longo desse processo é que quando os combustíveis fósseis são utilizados, está sendo destacado aqui nessa etapa, deixa eu dar um zoom para melhorar a leitura de vocês, essa utilização dos combustíveis fósseis, que é para geração de energia, então é sempre uma queima, pode resultar em danos ambientais. E já foi constatado, e um dos principais danos ambientais está relacionado com a elevação do teor de carbono na atmosfera. E o carbono na atmosfera geralmente é apresentado na forma de moléculas de gás carbônico, ou também chamado de óxido de carbono. Essas moléculas é que fazem com que, no fim das contas, haja um processo de devolução, então, daquele carbono que estava armazenado, né, no solo, lá na trapa geográfica, né, na jazida de petróleo. Esse carbono todo ele sai do solo e vai para a atmosfera. Isso é um processo de contaminação por retirada daquele carbono que estava ali imobilizado e traz para a atmosfera. Então, quando a gente pensa sobre combustíveis fósseis, é importantíssimo considerar esse fator. E aí existem algumas outras lógicas primordiais ainda, que eu vou destacar aqui nesse cantinho, que é o seguinte: quanto mais carbono eu tenho na minha molécula, maior quantidade de carbono, maior vai ser a quantidade de gás carbônico liberado. É diretamente proporcional. Vou ilustrar aqui na forma de uma reação química. Então, vou fazer para vocês a reação de queima do gás metano. Observe que a queima do gás metano libera uma molécula de gás carbônico e duas moléculas de água. Deixa eu só conferir o balanceamento aqui. O oxigênio aqui tem dois, aqui tem dois. Pronto, dois aqui. Agora a minha reação está devidamente balanceada. Ponto importante. O metano libera um gás carbônico para cada uma molécula de metano que é queimada. Já a molécula da gasolina, um dos principais componentes da gasolina é o octano. Não é à toa que a gasolina tem aquele índice de qualidade do combustível chamado octanagem. Octano é C8H18. Quando eu queimo gasolina, mesmíssima reação. Toda reação de combustão, inclusive, tem sempre esse formato. Né? Queimar é reagir com oxigênio de uma forma acelerada, vai virar gás carbônico e água, considerando uma queima completa, né? Uma queima ideal. Se por acaso, só a nível de curiosidade, tá? Se não for uma queima completa, só muda que aqui forma-se CO e H2O. Isso é resultado da queima incompleta ou combustão incompleta. E aqui é a combustão completa. Beleza. Continuando então. Deixa eu balancear e a gente pode observar ao balancear que a quantidade de moléculas de gás carbônico liberado pela queima da gasolina é muito superior. Eu tenho 8 carbonos na molécula, libera 8 moléculas de gás carbônico. Hidrogênios aqui tem 18, água são liberados então 9 moléculas de água. Só para balancear o oxigênio aqui. Daqui a pouco vocês vão ter um módulo só sobre balanceamento, tá? A gente vai falar de cálculos químicos, a gente vai falar de inorgânica, que vai abordar essa temática do balanceamento. Mas eu estou seguindo a mesma sequência que eu vou explicar para vocês já do balanceamento. A sequência do macho eu também cheguei a citar, acho que anteriormente, em alguma aula passada aí, sequência do macho. Então tá, então oxigênio, o fato aqui que a oxigênio eu tenho 8 vezes 2, tenho 16 oxigênios aqui, mais 9 oxigênio aqui. Eu tenho um total de 25 moléculas de oxigênio.
Eu tenho duas aqui. O que eu quero, eu gostaria de ter 25 aqui para balancear pelo que eu tenho. Fica 25 sobre 2. Tá aí, tá feito meu balanceamento. Ponto importante a ser considerado: a queima de uma molécula de gasolina libera 8 moléculas de gás carbônico. E energeticamente, uma molécula de gasolina não libera 8 vezes a energia que uma molécula de metano libera. Esse é um problema. Deu para entender? Essa aqui é a molécula do metano, e aqui é a molécula da gasolina. Se por acaso a molécula da gasolina liberasse, beleza, libera 8 moléculas de gás carbônico, mas também libera 8 vezes mais energia, compensaria, faria sentido, ou pelo menos seria equilibrado o processo. A questão toda é que a gasolina ela não libera 8 vezes mais energia do que o metano libera. É coisa de 2,5, 3 vezes mais. Logo, o processo é desproporcional, é desvantajoso a utilização de gasolina no lugar do metano. E afinal de contas, quem é metano então, prof? Metano é também gás natural. Metano é a mesma coisa que o GNV, o gás natural veicular. Isso é essencialmente metano. Tá, aqui uma abordagem focada nos combustíveis fósseis, mas existem ainda outros. Aqui justamente ilustra também isso, ó, né, o ciclo dos combustíveis fósseis, aquela questão que eu falei para vocês. Esse material aqui está sendo enviado para vocês. Vou dar um segmento. Mas existem outros. Quais outros? Um caso particular importante é o combustível verde. Um combustível verde que o Brasil, inclusive, é líder nesse processo produtivo, é o etanol. O etanol ele pode ser ainda subclassificado em etanol de primeira geração, que é o que se usa mais atualmente, né, no comércio, e o etanol de segunda geração. O que significa isso? Antes de mostrar para vocês o ciclo aqui do etanol. O etanol de primeira geração é aquele que é produzido a partir do caldo da cana, né? Aquele que é produzido a partir justamente da fermentação do mosto. É o que vem do caldo da cana de açúcar. Já o etanol de segunda geração é aquele que é produzido a partir do bagaço. Sabia que dá para fazer mais etanol a partir do bagaço da cana, né? O processo é menos eficiente do que o do caldo da cana, mas é possível. Não somente bagaço, né? Para produzir etanol de segunda geração, pode ser utilizado até qualquer fonte celulósica nesse processo. É um processo um pouco desvantajoso, que basicamente tem que converter a celulose em carboidrato simples, né, para ser fermentado. Então tem que converter celulose em glicose para entrar no ciclo da fermentação, que vai virar etanol depois. Mas é possível. Se usa bagaço para isso, se usa algas ou microalgas para isso também. Por que se usa microalgas nesse processo? É porque as algas elas crescem muito rapidamente, até grama já é possível utilizar para a produção de etanol de segunda geração. Fato é que o etanol é tratado como combustível verde, isso faz muito sentido, porque a cana-de-açúcar, enquanto ela cresce, né, até ser colhida, aquela plantinha da cana-de-açúcar, ela está fazendo fotossíntese. Então imagine aqui comigo as plantinhas de cana-de-açúcar, eu estou desenhando aqui plantinhas de cana-de-açúcar. E quando essas plantinhas de cana-de-açúcar estão crescendo, ela está o tempo todo fazendo fotossíntese, e uma das reações mais importantes da fotossíntese é justamente essa captura do gás carbônico atmosférico. Essas plantinhas vão capturando as moléculas do gás carbônico da atmosfera. Já que são seres, né, são plantas autotróficas. Tá, ao longo então da fotossíntese, ela está capturando gás carbônico, depois ela é cortada, colhida, vai passar pelo processo da moagem, ela vai ser moída, o caldo de cano passa pelo processo de fermentação, depois os processos de destilação e tudo mais, e dá origem ao etanol. Ok, o etanol pronto vai para os nossos veículos, é queimado, e a queima do etanol emite, né, como toda queima de molécula orgânica, emite CO2. Esse CO2 que é queimado, aí que tá. Ele é novamente absorvido. O CO2 é absorvido pela cana-de-açúcar enquanto cresce. Esse ciclo fechado que a gente está olhando aqui para ele demonstra então que é possível
que o etanol seja o combustível tratado como combustível verde. A emissão de gás carbônico, a emissão chega a ser nula. Emissão nula. Não chega a ser também com crédito de carbono, mas emissão nula. Tudo aquilo que é emitido pela queima do combustível etanol pode ser capturado pelas plantas de cana-de-açúcar ao longo do seu crescimento. Outra tecnologia que vale a pena destacar é uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia que o Enem já está se cobrando em diversas provas, desde 2018, 2019. E tem chance de continuar sendo cobrada, é o uso da célula de combustível. A célula de combustível é uma forma de utilizar hidrogênio como combustível. Eu falo isso para a galera que está conosco aí no Destroy Enemy e para todos os meus alunos, até presencialmente, que o combustível do futuro nem é a eletricidade. Porque a eletricidade exige ainda uma fonte, que pode ser eólica, solar e tudo mais, né? Tem as questões do armazenamento, que usa baterias de lítio, que o lítio está ficando cada vez mais escasso no planeta, inclusive devido a essa utilização excessiva do lítio no armazenamento. Mas eu vou explicar aqui para vocês porque a célula combustível tem grande probabilidade de ser o combustível do futuro. E o processo é muito simples. Água pode ser eletrolizada, pode passar por um processo de eletrólise, vou colocar aqui um Ezinho de elétron, e ela se decompõe em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Devidamente balanceado fica assim. Esse hidrogênio gasoso produzido aqui, esse hidrogênio, ele pode servir como matéria-prima para o reciclo, para a recirculação no processo. Esse hidrogênio vai virar, hidrogênio vai ser queimado, a reação inversa vai acontecer. Esse hidrogênio vai ser queimado e olha só o que vira. Vira água novamente. Esse hidrogênio vai ser recirculado e vira água novamente. Ao virar água, olha o mais louco ainda. Essa água produzida ela pode ser recirculada. Pode voltar a ser utilizada aqui, ó. Isso é um processo, então, fechado. E mais do que isso, é um processo que libera muita energia. O ΔH desse processo aqui, ó, é bastante menor que zero, libera muita energia. Não é à toa que se usa hidrogênio, inclusive, como combustíveis de foguete. É porque libera tanta energia que para colocar foguetes, né, em órbita, para colocar satélites e tudo mais, se usa hidrogênio como combustível. E uma das formas de colocar isso em menor escala para veículos, para finalidades domésticas, é usar nas células combustíveis. Então aqui eu tenho um modelo resumido de uma célula combustível. Basicamente, então, aqui tem entrada do hidrogênio, H2, vai passar por um eletrodo, o ânodo, né, eletrodo negativo. A gente vai ter um módulo de eletroquímica daqui a pouco. Aqui está o cátodo, eletrodo positivo. É um sistema de funcionamento de uma pilha, essencialmente. O hidrogênio, ao ser queimado, ele libera elétrons. Esse elétron aqui serve como fonte energética, né, para qualquer sistema elétrico funcionar. E o bom de tudo isso é aquilo que eu falei para vocês. O hidrogênio, quando queima, além de liberar energia, libera também elétrons. A célula combustível ela pode aproveitar os elétrons e ainda pode, algumas tecnologias já usam nesse sentido, também aproveita o calor, também aproveita a energia que é liberada. E aí, essa energia que é liberada pode servir para aquecer, né, um vapor numa caldeira e mover uma turbina, ou o próprio elétron pode ser aproveitado. Beleza. Entra hidrogênio de um lado, entra oxigênio de outro lado, aqui acontece a combustão, aqui no meio do processo. O produto disso está aqui, o produto dessa combustão toda é água, a água é gerada. E assim funciona uma célula combustível. Uma tecnologia muito vantajosa, uma tecnologia que vai ser aplicada muito em breve em todas as tecnologias que exigem essa demanda energética grande. E é importante que vocês conheçam pelo ponto de vista da termoquímica para mandar bem a sua prova do Enem. Então fiquem atentos também a esse tópico. Célula combustível também é essencial, galera. Daqui a pouco a gente vai fazer uma série de questões, inclusive umas questões Enem, que fala de célula combustível. Sobre combustíveis, esse olhar geral que eu acabei de dar para vocês vai te ajudar demais a se virar.
muito bem na prova do Enem. Nos vemos nas questões. Já já.